Bom Dia Feira da Rádio Princesa FM, meu caro Danilo Freitas, com o Tenente Coronel Gilson Paixão, coordenador de Planejamento Operacional e Decisões Estratégicas do Comando de Policiamento Regional Leste, aqui na cidade de Feira de Santana. São 99 municípios. Inicialmente, Tenente Coronel Gilson Paixão, prazer tê-lo conosco mais uma vez aqui no nosso programa Bom Dia Feira. Como as operações elas são da sua alçada, da sua responsabilidade, eu começaria logo perguntando ao senhor, né, qual é a avaliação que o senhor faz nesse momento em relação às operações que têm ocorrido no que se refere ao toque de recolher no município de Feira de Santana e na região. Forte abraço para o senhor, muito obrigado pela atenção dispensada ao Bom Dia Feira. Bom Dia Feira, programa da Princesa FM. Bom dia, Miro Nascimento, nosso amigo. Fernando também está nos ouvindo. E os demais ouvintes. Miro, veja bem, eu vou fazer um apanhado primeiro, o porquê que a operação ela foi criada. A Operação Toque do Recolher, ele é realizado na cidade de Feira de Santana e toda a região, como você bem falou, 99 cidades que compõem o orgânico do CPR Leste. São 20 unidades operacionais, distribuindo aí nessa imensidão de CPR, e ela tem como objetivo cumprir o que reza o decreto do governador do estado e também o decreto do município, no que tange ao controle de pessoas e funcionamento do comércio em geral, como também do comportamento. Essas operações que são nas cidades, ela é realizada pela Polícia Militar em consonância com muitos órgãos públicos também, diversos setores, Guarda Municipal, SMTT e vários outros setores que também participam desta operação. Mas como a avaliação nossa hoje é que no tocante às nossas ações, os outros órgãos, ela é bastante produtiva, porque existe uma sincronização das operações, existe o envolvimento de todos com responsabilidade, com seriedade de todos os atores que contribuem para o êxito dessa operação. E destaco, meu amigo, ponto negativo, ainda o comportamento das pessoas. Nós estamos vendo aí na imprensa grande festa em Salvador durante a semana, estamos vendo aí aglomerações, vimos aí recentemente, após alguns términos de campeonato no Brasil, aglomerações absurdas, né? As pessoas fazendo festa, isso adentrando pela madrugada, e isso nos entristece porque o Estado tem gasto recursos, né? As prefeituras têm gasto recursos, e não só isso, as pessoas estão sendo mais contaminadas. Estamos aí, segundo os especialistas, caminhando aí, já estamos nessa terceira avançada etapa, né, desse ciclo de Covid. Os hospitais públicos, as clínicas estão aí com superlotação de atendimento, e apesar da vacinação, as pessoas entendem ainda que podem fazer o que querem, que não é o caso. Eu acredito que estejam copiando os Estados Unidos. Os Estados Unidos já tem alguns locais que as pessoas não estão usando máscara, só que lá muitas pessoas já estão imunizadas, né? Mas aqui não. Aqui tem pessoas, por exemplo, que foi tomar a primeira dose, não tomou mais a segunda dose e acredita que está imunizada, e não está. Então, todo esse apanhado negativo, nós temos feito a cada operação, e diga aos senhores que as notificações, as interdições, até o fechamento, as conduções à delegacia, elas estão sendo feitas. E esse desdeixo das pessoas, ela tem levado aí ao aumento da pandemia. Então, a gente avalia de duas formas, como eu falei, positivamente, que é o êxito que nós estamos tendo nas operações, e negativamente, que ainda é o comportamento dessas pessoas que ainda insistem em contaminar as famílias, os amigos, os filhos, a esposa, em virtude dos seus comportamentos aí errôneos no dia a dia. Tenente Coronel Gilson Paixão, diante do quadro que o senhor apresenta, me parece de que aí surgem
problemas que são inerentes a essa mesma situação. E eu fazia uma pergunta eu diria de que direcionada a esse seu relato. Qual é a principal dificuldade encontrada para fazer cumprir esses decretos? Olha, nós temos aí dificuldade ao grande número de pessoas, né, que insistem. Nós temos aí Feira de Santana, uma grande metrópole, a maior cidade do interior da Bahia, a segunda cidade da Bahia. Nós temos aí Feira de Santana como um dos maiores eixos aí do norte, centro-sul, do norte, cidades de grande porte do interior do Brasil. E temos aí essa imensidão de distritos, povoados, bairros. A dificuldade é essa. E o efetivo nosso é parco. O nosso efetivo não multiplica nem o nosso, nem dos outros órgãos. Isso faz com que eu incluo também o pessoal da saúde, que tem se desdobrado aí desde o início da pandemia. Já temos aí um longo período de pandemia, a exaustão dos profissionais, que tem todo final de semana e todos os dias enfrentado isso. Então, essa é uma dificuldade, como também a desobediência das pessoas latentes que estão ocorrendo. Essas são as dificuldades que nós temos. E eu tenho um grande mestre da literatura que ele falava: educar as crianças para não punir os adultos. E hoje nós temos que estar cada dia mais educando nossos filhos, nossos netos, para que sejamos pessoas amanhã melhores do que os adultos de hoje. Quando o senhor fala de efetivo, nós estamos falando de efetivo, estrutura, para que a operação ela seja realizada. E o CPRL tem 99 municípios, conforme falamos. Feira de Santana, Senhor do Bonfim, olha só, Santo Antônio de Jesus, enfim, vários locais a gente sabe de que um número alto da desobediência, dado ao número de pessoas, por serem cidades movimentadas, né? E essa estrutura que é apresentada nesse momento, meu caro Tenente Coronel Gilson Paixão, lhe dá a resposta de que o senhor precisa, há uma carência ainda nessa estrutura e estruturaria como, né, para lhe dar essas respostas que o senhor, como comandante, como coordenador, necessitaria? Veja bem, a estrutura, como a gente fala, se a gente for comparar os hospitais hoje, cada dia mais estão se criando leito por causa da desobediência. Se essa desobediência ela continuar, nós vamos precisar de mais policiais, mais viaturas para poder combater. Isso é uma progressão geométrica, né? Progressão geométrica. Cada dia que aumenta, quanto mais aumenta os problemas, você precisa. Então, nós temos tirados até, nós temos aí, aos finais de semana, cerca de 12 operações, desde a Paz no Lar, que é a proteção à mulher, as visitas, as medidas protetivas, contra as operações de combate à violência e à criminalidade. Inclusive, eu quero ressaltar que nesse último final de semana nós tivemos uma redução drástica no número de homicídios, porque criamos uma operação, tivemos a CIP Litoral Norte, a CIP Nordeste, Rondesp, vários recursos que o governo do estado tem nos propiciado para que possamos combater. Recursos não faltam. O que eu acrescento é que aumenta cada dia mais a desobediência das pessoas, que é latente. Então, quando você tem uma progressão geométrica de um número de pessoas que, por exemplo, agora na televisão estava passando que Paulo Afonso vai estar com medidas restritivas duras, porque aumentou o número de casos. Por que aumentou o número de casos? Porque as pessoas estão se contaminando mais. Por que elas estão se contaminando mais? Porque elas estão desobedecendo os decretos. Então, isso é uma progressão geométrica. Mas a estrutura que nós temos hoje ofertada pelo governo do estado dá sim. Nós temos aí, inclusive, tirado de outras operações para poder, em consonância, combater
essas desobediências aos decretos, tanto estadual quanto municipal. Vou aumentar agora a graduação, a patente. Coronel Gilson Paixão, coordenador do Planejamento Operacional e Decisões Estratégicas do CPRL, né, falando conosco aqui no nosso programa Bom Dia Feira. E para que as operações aconteçam, é necessário que vocês tomem conhecimento, né? E além da fiscalização intensiva que vocês fazem. Mas como as denúncias elas podem chegar? As denúncias de descumprimento aos decretos, elas podem chegar à PM? Tem chegado como, né, ao CPRL, à coordenação? De que forma que se toma esse conhecimento? O município ele tem sua central de denúncias e a PM também tem sua central de denúncia, que é o SICOM, o 190. Como também nós temos várias guarnições espalhadas pela microrregião de Feira de Santana, onde as guarnições também pedem muito apoio para o combate para essa operação, o combate à desobediência. Então, essas denúncias elas têm várias canalizações, através do município, através do 190 SICOM, através dos nossos policiais militares, que têm colaborado muito. O policial militar, mesmo na folga, ele tem envidado esforços aí no combate, no sentido de denunciar, parentes de policiais militares também, amigos de policiais militares também. Então, é uma capilaridade muito grande. Então, essas denúncias elas chegam através das pessoas que efetivamente querem uma tranquilidade, querem que lá na frente tenha uma vida melhor, mais saudável. E temos também nas nossas inteligências, amigo, que tem atuado muito forte às finais de semana. Muita gente não sabe, mas nossa inteligência está nas ruas fazendo esse papel. Às vezes, passa no carro despadronizado, vê a aglomeração de um bar, aciona a operação, e a operação vai lá e resolve o problema, como eu falei no início, através da notificação, da orientação, da condução e a mesma até da interdição daquele estabelecimento. Tem uma coisa de que até no release de vocês sempre vem, Coronel Gilson Paixão, com relação à orientação que é passada para o público, orientações ao público, trocando em miúdos isso, né? Quais são essas orientações? O que são, na verdade, estas orientações? As nossas orientações é aquelas que sempre, desde o início da pandemia, nós passamos, né? São orientações dos órgãos de saúde, não aglomeração, distanciamento social, a utilização de máscara, a obediência ao decreto. Tem cidades que está com 21 horas, tem cidades que está com 20 horas no nosso leste. Então, como eu falei que nós temos as 99 cidades, cada cidade, muitas das vezes, ela dá uma orientação diferente. O CPRL tem que estar muito atento a isso com os comandantes. Então, essas orientações de praxe para que tenhamos aí uma vida mais saudável. Mas as orientações, meu, só complementando, ela vai desde a utilização, né, dos equipamentos, da máscara, utilização do álcool gel, na questão do público, você não falar sem máscara em público. Então, essas orientações básicas de combate ao Covid, nós diariamente estamos fazendo nas nossas cidades para que tenhamos aí uma população, como eu disse, mais saudável. Mas isso não impede que a população não esteja respeitando. Mas, como eu acabei de citar, nós tivemos aí eventos de futebol no último final de semana, que muitas das vezes a gente olha assim, não, estou enxugando no gelo, não adianta nada, porque nós falamos uma coisa, orientamos, os órgãos de saúde estão trabalhando, orientando, e quando você vê algumas finais aí, campeonato ao longo do Brasil, tudo jogado no lixo. Então, nós vamos continuar, não vamos jogar toalha, ela vai continuar fazendo o seu papel e, quiçá, a população ela só se conscientize para que tenhamos aí uma situação mais confortável para frente. O que o coordenador de planejamento operacional e decisões estratégicas do CPRL aponta,
né, como solução para que essa migração que está tendo na zona rural, ela possa deixar de acontecer. Eu estou falando dessa migração seguinte, né, de pessoas que deixam o centro da cidade, né, até com uma tentativa de burlar a fiscalização, né, de se esconder e acabam promovendo aglomerações na zona rural. Essa cobertura, ela é feita como? A fiscalização, ela é feita como, comandante? Nós, do CPR-LEC, nós programamos operações. Como eu falei que a área é muito grande, tem locais que não tem registro de aglomeração. A gente não pode ser injusto dizer que toda a área rural ela tem aglomeração, mas tem pessoas que fazem festas na área rural, em fazendas, em sítios. Isso dificulta muito a nossa atuação, porque são ambientes até fechados, lacrados. E a PM ela não tem como entrar lacrado, com muro alto, com portões grandes. Então, já tivemos situações de se deparar com essas situações, e isso é feito o registro e mandado para o órgão competente. Mas nós temos feito operações, Miro, também na área rural, principalmente em São Gonçalo, Tanquinho, São José, Matinha, quiçá outros locais que nós identificamos com os comandantes no dia a dia a necessidade de fazer aquela operação. Então, essas operações, elas geralmente são apontadas pelos comandantes das companhias. Nós temos hoje o Major Lobão, que é o comandante da 67, que é da Comando da Área Rural, e ele tem apontado os locais que podem ser, como também os policiais deles fazem a operação, como eu falei, às vezes tem uma operação de intensificação e vai lá e faz a toque do recolher naquele determinado lugar. É a nossa obrigação fazer isso, não só da operação que foi criada pelo governo do estado. Isso tem surtido o efeito esperado? Tem sim, tem porque quando nós intercedemos em determinados locais, aquele local fez uma festa, a polícia foi lá, compilou os dados, encaminhou para o competente, o indivíduo vai responder. Às vezes o município interdita aquele local de evento. Aí, na passagem da viatura, geralmente, eles têm observado que muitas das pessoas deixam de fazer evento porque sabem que vão ser responsabilizadas. Mas eu tenho uma dúvida, viu, coordenador, sobre o seguinte, Tenente Coronel Gilson Paixão. Todos os dias a gente acaba aqui por noticiar que foi interditado uma festa na zona rural, foi interditado um evento como aconteceu recentemente aqui na Senhor dos Passos, na cidade de Feira de Santana. A gente vê isso, né? É evidente de que existe o trabalho naquele momento da interdição, do desfecho, para que ocorra ali a finalização daquele evento. Mas como é que a fiscalização ela é recebida nesses locais, né? Tem hostilidade ou não, resistência ou não? Como é que é esse processo? Porque às vezes a gente já pega já o rescaldo do processo, o que vem para a gente em termos de informações, né? E a gente fica, inclusive, assim, tantas pessoas que tem lá dentro, né? Qual é a reação, o tipo de festas que são feitas, encontrar drogas nesses locais? Como é que é isso aí, meu caro coordenador? Na realidade, a PM e os outros órgãos, a equipe de fiscalização, ela tem que atuar antes do evento acontecer. E fica mais tranquilo, e fica menos perigoso. E para que isso ocorra, o denunciante ele tem que falar antes. Porque quando a pessoa denuncia anonimamente, não precisa seu registro, né, no nosso sistema, tanto no SICOM como no sistema do município. Então, o ideal, mas nós temos aí equipes da Rondesp, nós temos pessoal preparado, inclusive já com policiais preparados com material de controle de distúrbio civil, que seria perneiro, capacete, escudo, já anda nas viaturas da Rondesp, para que, se precisar utilização, que nunca precisou, vou deixar bem claro, nunca precisou da utilização desses equipamentos, porque as pessoas elas entendem que estão erradas e não vão para o confronto. Já tivemos aí nos nossos relatórios festas que já foram acabadas, mesmo iniciadas
já pelo meio, já foram encerradas, o responsável foi conduzido à delegacia. Enfim, temos várias situações que irão iniciar, festas que se colocam nas redes sociais, a gente entra em contato com o cidadão. Isso, quando eu falo, é no macro mundo de Feira de Santana. Não foi em Feira de Santana, não, mas nas outras cidades também. Paredões que já estão programados, a gente entra em contato com o proprietário, alegando que vai responsabilizá-lo por aqueles atos. Então, enfim, é uma salada de fruta, vamos dizer assim, que ocorre no nosso serviço. O serviço da PM, Miro, ele nunca é igual ao outro. Eu tiro o serviço também às finais de semana. Os nossos serviços, eles nunca são igual aos outros. São serviços diferentes. Tem dias que tem paredão em tal lugar, tem dias que tem em tal lugar, tem dias que não tem dias que mais está tranquilo, tem dias que o centro de feira está mais agitado, tem dias que está menos agitado. Então, são situações que a gente só pode dizer no dia do serviço, mas nós não tivemos ainda nenhuma anormalidade na questão de enfrentamento. Aliás, tivemos já pessoas exaltadas que foram conduzidas para a delegacia e lá foi feito o TCO e ele vai responder lá pelo crime que ele cometeu de menor potencial ofensivo. Mas não tivemos nenhum fato de registro que pudesse utilizar a força extrema para poder conter determinado evento. Eu fecho perguntando para o senhor o seguinte: 99 municípios, dos quais tem chamado mais atenção com relação à desobediência do toque de recolher, dos decretos que têm ocorrido nos últimos tempos no que se refere à questão do combate à Covid-19? Olha, como eu falei, nenhum município é igual ao outro. Por exemplo, nós temos um município pertinho aqui, pequenininho, chamado Ixu, que se botar um paredão vai incomodar a cidade toda. Nós temos uma serrinha que se botar um paredão não vai incomodar tanto. Então, a desobediência de Ixu é em pequeno porte, né? Porque é uma cidade que tem talvez mais de 10 mil habitantes e as pessoas nesse local dormem mais cedo, né? Então, o impacto do paredão numa cidade dessa é maior do que no Feira de Santana. Então, isso é muito relativo, essa questão do... Mas todos os municípios eles já se passaram por questões de descumprimento, as pessoas descumpriram o toque de recolher. É claro que Feira de Santana chama a atenção, como eu falei, que são vários bairros, tem várias cidades que compõem o nosso... ao redor de Feira, São Gonçalo, Tanquinho, são cidades que são grandes do ponto de vista aí, populacional e de dimensão territorial. É por isso que Feira de Santana chama mais atenção, porque é uma cidade maior, né? Mas não dizendo que as outras não têm. Tem, mas também tem menor escala do que Feira de Santana. Tenente Coronel Gilson Paixão, coordenador de Planejamento Operacional e Decisões Estratégicas. Eu quero agradecer a participação aqui do nosso programa Bom Dia Feira pelos esclarecimentos na manhã desta terça-feira e desejar aí, porque logo a gente já vai estar falando de operação, viu, coordenador? Do São João, né? Porque o senhor acredita que vai ter São João, né? Porque as pessoas devem, inclusive, né, praticar uma desobediência muito grande, dado ao período festivo, né? Na realidade, Miro, nós temos aí um decreto que vai vigorar, se eu não me engano, até 1º de junho. Nós acompanhamos os decretos, né, do governador, do município. Existiam decretos que permitiam a aglomeração de 30 pessoas com os devidos, não para a festa, mas para alguns eventos dentro da cidade. O São João, como você bem falou, é uma festa típica, uma festa que atinge diretamente o CPR elétrico, porque ele pega as maiores cidades, quando eu digo maiores cidades, as maiores cidades de evento, como a Margosa, Rio das Almas, Santo Antônio de Jesus, Muriquiba, Cachoeira, né? Aquela parte do Recôncavo, é muito forte São João. Nós já estamos fazendo o planejamento da operação de combate ao São João clandestino, vou dizer São João clandestino, porque vão ser ações clandestinas, não vai ser o São João original. Já estamos rascunhando esse planejamento e tenho certeza que, como a toque do recolher, a Operação São João ela vai correr de maneira tranquila. Vamos ter sucesso aí após o São Pedro na nossa cidade.
Forte abraço, bom dia para o senhor, muito obrigado.